Olá, paz de Deus a todos. Estamos aqui para mais um culto na Cristo Vive Satan. Espero que todos estejam bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ricamente vos abençoar neste dia. Não é? Estamos felizes por ter você conosco, não é? Por mais um culto online. Gostaríamos de estar na nossa igreja, não é? Presente com os nossos irmãos, para compartilhar a palavra de Deus, não só para nós adorarmos o Senhor junto, celebrarmos a Ele, que é digno de toda honra e toda glória, não é verdade? Então eu gostaria de estar neste momento fazendo uma oração, tendo uma palavra de oração neste momento. Eu gostaria de termos uma palavra de oração neste momento para darmos início, para que Deus possa dirigir todas as coisas segundo a sua vontade. Amém? Então vamos orar. Ora junto comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que nos concede de estarmos por esta via online, Senhor. E que os irmãos que estão sendo alcançados, Senhor, por este meio de comunicação, sejam os nossos irmãos locais aqui em Sutton, Senhor, e também em Londres, Senhor, e todos os irmãos que nos assistem, Senhor, em direto, Senhor, neste momento, seja no Brasil, em Portugal, na Espanha, na França, Senhor, Suíça, Luxemburgo, Senhor, onde quer que seja, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio e vai continuar fazendo, Senhor, e que nós, neste momento, possamos Te adorar, Senhor, e os louvores que serão cantados aqui, Senhor, possa tocar vidas, possa tomar a cada um, Senhor, que está no seu lar, e que possa ser cheio do Teu Santo e Espírito Santo, Senhor, em suas vidas, Pai. Para a glória do Teu nome é o que te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos louvar a Deus, juntamente com o nosso irmão em Cristo, Saulo Santos, não é? E a Louise, não é? Que tem sempre nos ajudado e apoiado nesse trabalho, e graças a Deus pela vida deles. Então que eles possam adorar o Senhor neste momento. Vamos adorar com eles, louvar o Senhor com alegria, porque tenho por certo que o Espírito Santo vai tocar na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você e convidar você a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Na escuridão, Tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o Teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas Teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em Ti. Eu vivo e estou, oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou, oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar eu livre sou. Lá 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 lá. O reino está a me chamar para a vida que há em Ti. Teu coração a me atrair, não há como resistir. Minha devoção quero Te dar, eu não quero me deixar levar. Teu coração é Teu Senhor. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em Ti. Eu vivo e estou, oh lá lá, oh lá
sou. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu vivo e sou. Ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. La 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 la. Ao me entregar eu livre sou. Oh la la, oh la la. Ao me entregar eu livre sou. Oh la la, oh la la. Ao me entregar eu livre sou. Aleluia. Somos livres. Amém? Aceito por tua graça, que é suficiente para mim. Eu me esvazio de mim mesmo, tomo minha cruz pra te seguir. Nada encontro em mim precioso, o teu poder preciso em mim. Posso passar por montes e vales, quando sou fraco és forte em mim. Saber é o que eu decido. A tua cruz me atraiu. Somente em ti minha esperança. Coloco os meus olhos só em ti. Misericórdia e graça se renovam, se fazem novas a cada manhã. Levanto asas como de águias, correrei, não me cansarei. Tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim.
graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. A tua graça me basta, é suficiente pra mim. Oh, 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 aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Oh, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares
e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Senhor, Tu és o mais importante nessa noite. Senhor, Tu és o centro de tudo, Senhor. Nós cantamos o Teu nome, Senhor. Colocamos o Senhor no lugar mais alto. Yeshua, se não for pelo Teu Espírito, não há como te adorar.
Se não for pela tua graça, não há como eu me salvar. Se não for pela tua misericórdia, não vale a pena o despertar. Se não for pela tua unção em mim, não há como eu te servir. Tu és pra mim mais precioso que o ar. Em tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida. Se não for pela tua vida em mim, não há como viver mais. Se não for pelo teu amor, ó Deus, nada tem em mim valor. Se não há em mim temor de ti, fonte de vida não terei. Se o teu fogo não vier queimar, minha lâmpada não brilhará. Tu és pra mim mais precioso que o ar. De tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida, tu és pra mim mais precioso que o ar. Em tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida. Tu és pra mim mais precioso que o ar. Em tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida, tu és pra mim mais precioso que o ar. Em tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens. Tu és pra mim mais precioso que o ar.
Em tudo irei teu nome glorificar. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só tu tens as palavras da vida. Sim, só tu tens as palavras da vida, Senhor. Nós nos chegamos a ti, Senhor, porque de ti vem a vida. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és o centro de todas as coisas. Nós te entronizamos nesse momento, Senhor. Rendemos os nossos corações a ti, Senhor. Pedimos, Senhor, fala conosco. Enche-nos outra vez, Senhor. Como nos dias primeiros, Senhor, como nos avivamentos passados, enche-nos, Senhor. Estamos aqui, nós queremos a Ti. Senhor, nós nada temos senão a Ti. Nada temos senão a Ti, Senhor. A quem nós temos, Senhor? A quem tem o eu no céu? A quem tem o eu na terra? Só Tu tens as palavras de vida. Vem, Senhor, neste lugar. Vem, Senhor, neste lugar. Toca cada um que nos assiste, cada um que está conosco nesse momento. Pedimos, Senhor, a Tua glória sobre eles, a Tua presença sobre eles. Senhor, a luz da Tua esperança brilhando sobre cada um de nós, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós olhamos ao redor, nada mais tem a resposta. Mas Tu tens as palavras de vida eterna, nós exaltamos a Ti, Senhor. Nossos corações em Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Para onde irei, meu Jesus, Senhor e Rei? Se só Tu tens as palavras da vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, estamos de volta aqui agora para ouvirmos a palavra de Deus. Espero que tenham sido abençoados com esses cânticos, com esses louvores que foram entoados nessa tarde, não é? E que Deus possa com certeza ter tocado na sua vida de uma maneira maravilhosa, não é? Com certeza, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores. Eu tenho por certo que Deus já tem falado ao seu coração. Amém? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, em algo que o Senhor tem colocado no meu coração, e tenho por certo que Deus irá tocar a sua vida também. Amém? Eu tenho pensado em alguma coisa, né, em momentos de crise, e algo que me chama a atenção é a necessidade de estabilidade, não é? Ter a cabeça no lugar, não é? Não tomar decisões precipitadas, não agir por impulso. Então, isso tem me mexido comigo de uma tal forma, e eu tenho refletido um pouco sobre isso, né? Às vezes a impulsividade pode nos levar a grandes fracassos, não é? A grandes derrotas. Então, eu tenho pensado um pouco sobre isso, e eu gostaria de refletir com os irmãos na palavra de Deus, num texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. É uma carta maravilhosa, não é? Onde tem conselhos extraordinários do servo do Senhor, o apóstolo Paulo, e tenho por certo que Deus tem algo, não é, para tocar o nosso coração, a nossa vida neste momento. Amém? Antes de nós entrarmos para a palavra, eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, esse privilégio, de mandar um abraço, um alô para os nossos irmãos que nos têm assistido lá em Curitiba, não é, no Paraná. Que Deus abençoe vossa vida, não é? Amigos, irmãos em Cristo, minha família no Brasil, lá em Telêmaco Borba, no interior do Paraná, na cidade de Londrina, no norte do Paraná, os familiares da minha esposa em Santa Catarina, Lages, Itajaí, não é? E ali alguns amigos, né, que têm assistido os nossos cultos. Alguns não de forma indireta, online, né, na live que nós fazemos,
devido ao fuso horário, não é? Muitas das vezes é imprevisível e muito complicado, né? Os ajustes do horário, mas quero mandar um nosso abraço aos irmãos lá em Telêmaco Borba, Reserva, Embaú, né? No qual a mensagem do Senhor tem chegado ao vosso coração. Eu tenho ouvido que alguns irmãos têm nos assistido, não só lá, em Ponta Grossa também, não é? Irmãos que têm mandado um alô para nós desde Cambridge, não é? Então vai nosso abraço também. Os irmãos lá da Espanha, não é? De Badajoz, um grande abraço também. Né? Estou misturando aqui português com espanhol. Um grande abraço aos nossos irmãos em Espanha, não é? Que Deus abençoe ricamente, que Deus los bendiga, né? Também nossos irmãos em Portugal, não é? Terra boa, no qual nós amamos muito, não é? Suíça, Luxemburgo, Itália, França, onde os irmãos nos têm assistido. Que Deus ricamente vos abençoe e que possam ser tocados pela palavra. Eu estou falando isso aqui aproveitando um ensejo porque alguém me cobrou. Os irmãos me perdoem por ter me esticado aqui um pouquinho no tempo, mas é porque alguém me cobrou. Falou: pastor, por que você não manda um alô para nós aqui no Brasil, não é? Eu não vou citar nomes porque não temos tempo para isto e o nosso foco é a palavra de Deus. Então, fica aí o nosso abraço a todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe e agora estejamos atentos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Filipenses capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 7. Nós vamos ler aqui. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. É um texto que fala de alegria, não é? O versículo 4 é muito conhecido, muito famoso, não é? Ao qual nós sempre pensamos naquilo que Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Contudo, nós sabemos que a situação do apóstolo não era das melhores, porque quando ele escreveu esta carta, ele estava preso, não é? Por causa do Evangelho, ele estava preso, tendo, no entanto, o seu tom de voz extremamente otimista. É impressionante como o apóstolo Paulo, em circunstâncias difíceis, ele conseguia tirar proveito, não é? Tirar coisas boas. É tão importante isso para nós que nós devemos aprender a tirar proveito das coisas difíceis. Nem tudo que é difícil é para o nosso mal. Deus usa as coisas difíceis, as coisas complicadas, as adversidades que vêm até nós para fazer coisas grandes através de nós, por meio de nós, não é? E abençoar as nossas vidas. Dessa forma, o apóstolo Paulo vivia o Evangelho. Isso é viver o Evangelho em toda a sua plenitude. É saber que as circunstâncias difíceis, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, né, muito maior daquilo que nós imaginamos, não é? Então, eu sei que não é fácil, só quem está passando pela dificuldade sabe o quanto é difícil. Contudo, nós precisamos entender que Deus tem um plano maior daquilo que nós pensamos. Então, Paulo estava preso, não é? E ele estava muito otimista, mesmo em circunstâncias adversas. Ele tinha várias razões para escrever a esses crentes, né, de Filipos, porque ele queria agradecer-lhes por terem apoiado, não é? E pela parceria no avanço do Evangelho. Para os irmãos que não sabem, este capítulo 4, o apóstolo Paulo até faz menção das ofertas que foram enviadas quando ele estava em Corinto pregando o Evangelho, não é? Então ele agradece o apoio dos irmãos. Então esse também é um outro parênteses. Obrigado, né? Aproveito para agradecer os irmãos, aqueles que de alguma forma têm contribuído para que o Evangelho seja propagado pelo mundo afora. Você que apoia a missão, né? Não deixe de apoiar os vossos pastores, né? As vossas igrejas. Continue cooperando, porque nós sabemos que neste momento de
de pandemia, em que muita gente está de quarentena, há uma grande dificuldade financeira, não é? E nós sabemos que muitos dos pastores trabalham integralmente na obra de Deus e dependem dos recursos financeiros para sua subsistência e não só, porque ainda no meio dessa quarentena, muitos dos pastores têm se esforçado para pastorear as vossas igrejas, seja pelo meio online, por telefone. Alguns até fazem um esforço de visitar alguém que precisa e levar recursos materiais, né, podemos assim dizer, outros através de oração, não é, de aconselhamento. Então não deixe de colaborar com os vossos irmãos. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo até mesmo agradecendo esses irmãos em Filipos pelo apoio que continuavam a dar para que ele pregasse o evangelho, não é? Então ele queria incentivá-los, esses cristãos, a imitarem a humildade, não é, de servo de Jesus e buscarem a unidade, não é? E viverem uma vida plena no Senhor, não é? Então isso é muito importante que nós possamos estar focado nisso, né? O apóstolo também queria incentivá-los, né, a viverem a vida fielmente como cidadãos do reino de Deus, porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Nós não podemos desertar nos momentos de dificuldade. E Paulo então incentiva esses cristãos a não desertarem, não é? Ele queria exortá-los a permanecerem firmes na fé e do evangelho. É preciso esse incentivo. Muitas das vezes nós precisamos ser incentivados a permanecer firmes, não olhar para trás, porque aquele que olha para trás, o Senhor não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos estar atentos para não olharmos para a circunstância, para não olharmos para trás, mas olharmos, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, não é? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé, corramos a carreira que nos está proposta. Então nós precisamos jamais olhar para trás, precisamos estar firmes com Jesus, não deixar que nada, nenhuma circunstância mude o nosso propósito, o nosso projeto nessa caminhada cristã de seguir Jesus até o fim, porque aquele que vencer receberá a coroa da vida. Então nós encontramos aqui pelo menos 5 conselhos, 5 conselhos que o apóstolo Paulo dá nesse texto de Filipenses capítulo 4, para permanecermos estáveis. Ele dá-nos 5 conselhos, 5 exortações, e vamos então ouvir a primeira. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, que nós devemos valorizar os nossos relacionamentos no Senhor. Vamos ler o versículo 1. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo, ele valorizava, não é, os cristãos que estavam em Filipos. Ele tratava com carinho, não é, esses irmãos. Ele guardava as relações que ele tinha com os irmãos e irmãs. Eles eram muito caros a eles. Eram pessoas que tinham um valor inestimável, não é? Nós também devemos valorizar os relacionamentos que temos uns com os outros. Precisamos valorizar por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque eles vão durar para toda a eternidade. Nós precisamos valorizar as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Por isso, você que me assiste, eu desejo com carinho que você continue fazendo parte, não é? Da nossa vida, não é? Da nossa vida. Nós amamos vocês em Cristo. E eu estive a pensar muito hoje sobre isso. Nós precisamos valorizar muito os relacionamentos que temos uns com os outros. Precisamos, não é? Porque é muito importante. Eu estive a pensar muito sobre isso, não é? Com relação à amizade, porque às vezes há muita hipocrisia. E isso para mim me custa muito saber que há muita hipocrisia no meio de tudo, não é? E é tão chato quando você tem um leque de amizade e muitas das vezes essas amizades não são correspondidas. Por isso eu quero deixar meu abraço a você que me assiste. Sinta-se amado por mim, não só por mim, pela nossa igreja aqui, né? Nós vamos orar pela igreja universal espalhada pelo mundo, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor abençoe a vossa vida. Eu aproveito para abrir esse parênteses aqui, não é? Para que nós possamos
é pensar nos nossos amigos, nos nossos irmãos e valorizarmos os nossos relacionamentos. Principalmente agora, não é? Onde nós estamos privados de estar com os nossos irmãos dentro de uma igreja local, não é? Por causa desse tempo de pandemia e quarentena. Então, para nós custa muito, não é? Mas que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Pensar que podemos permanecer firmes, repare, por nós mesmos é um grande erro. É um grande erro. Na verdade, precisamos de Cristo em cada um dos irmãos para nos ajudar. Por causa do mundo, por causa do nosso próprio pecado, não é? Alguém uma vez disse, eu não preciso de novidade, eu preciso da verdade. E um amigo verdadeiro, ele te fala a verdade. Ele não oculta, ele fala a verdade. Eu penso que a sinceridade é fundamental. Uma vez eu estava brincando com um amigo meu a respeito de uma situação que tinha a ver com ele olhar para mim e me apontar os meus defeitos. E falei assim para ele, seja sincero comigo, fale os meus defeitos, não é? Para que eu possa pensar sobre e ver se realmente eu aceito isso ou não. E essa pessoa foi sincera comigo, me falou de um defeito que eu tinha que por vezes eu não notava. Muitas vezes nós temos defeitos que nós não notamos, mas os outros notam, não é? Eu pedi para ele, então diga-me, mesmo que me custe ouvir isto, mas penso que é de fundamental importância. Então esse amigo meu falou, não é, qual era o meu defeito. Eu não vou revelar aqui, né, mas era de fundamental importância e eu fiquei um bocado chateado na altura de ouvir aquilo. Contudo, eu entendi que era verdade, eu precisava que Deus trabalhasse na minha vida naquilo, não é? Então um amigo verdadeiro é um amigo que é sincero, e nós que entendemos que essa primeira exortação é de valorizar os nossos relacionamentos, nós precisamos valorizar os relacionamentos saudáveis, daqueles que nos dão conselho, daqueles que colaboram conosco, não só no sentido material, mas espiritual, que ora por nós, que se preocupa conosco, né? O apóstolo Paulo, ele se preocupava com os cristãos filipenses da mesma forma que esses cristãos se preocupavam com o missionário deles que estava lá em Corinto, né? Pregando o evangelho. Falou assim, não, o nosso irmão Paulo está lá, nós vamos enviar as coletas de ofertas aqui para apoiar o trabalho do nosso irmão, né? O apóstolo Paulo. Então é preciso valorizar. O apóstolo Paulo trata com carinho, nós precisamos tratar os nossos irmãos em Cristo com carinho, não é? Amados e muito saudosos, repare na maneira que o apóstolo Paulo trata eles, minha alegria e coroa, não é? Vocês são o meu galardão, quer dizer, vocês são o meu presente, vocês são aquilo que realmente tem valor, tem sentido para mim. O que é que faz valor? Você valoriza as verdadeiras amizades, né? Aqueles que são genuínos, são realmente teus amigos em Cristo. Precisamos valorizar isso. Amém? Segunda exortação, versículo 2 e 3. Repare que é muito interessante. Nós às vezes passamos por essa situação. Veja o que diz o texto. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel, companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, não é? Então o apóstolo Paulo revela aqui algo, que essas duas senhoras, ele está dizendo, rogo a Evódia, um nome muito bonito para dar para uma de suas filhas, né? Brincadeira à parte. Rogo a Sintique, né? Dois nomes bonitos aí para dar para um filho, né? Quem tiver uma filha aí, ó, tem dois nomes bonitos aí, ó, Evódia e Sintique, não é? Ele diz, pensem concordemente. Significava que havia problemas, não é? Essas irmãs, elas não foram capazes de viver em harmonia. Provavelmente tiveram uma forte discussão, não é? Nós não sabemos, mas o texto dá a entender que havia desavença entre essas duas irmãs. Às vezes no nosso meio cristão, não é? No meio de relacionamento também há desavenças, não é? Mas nós precisamos e devemos nos esforçar para mantermos essas relações. Isso que Paulo quer dizer no versículo 2. O primeiro nós devemos valorizar as nossas relações
E em segundo lugar, nós devemos esforçar para mantermos as nossas relações. Devemos nos esforçar, porque às vezes nem sempre é fácil, porque somos diferentes, temos as nossas diferenças, nós somos distintos, temos uma maneira de pensar e às vezes não pensamos da mesma forma, e isso pode causar desavença, mas que isso não ultrapasse, né, dos seus limites e crie problemas para nós vivermos uma vida saudável em Cristo, não é? Graças a Deus. Então, havia um problema aqui e Paulo queria que esse problema se resolvesse. E ele implora, né? Ele suplica, rogo, né? Podemos ver o coração de preocupação do apóstolo Paulo por essas duas mulheres e com a unidade da igreja, não é? É um fato triste, irmãos, constatarmos que nem sempre a reconciliação pode ser bem sucedida, infelizmente, mas devemos nos esforçar para ter uma consciência limpa diante de Deus, por termos feito todos os esforços que estavam ao nosso alcance para manter a unidade que existe no Espírito, não é? Independentemente da presente situação de coisas, repare que estamos vendo, saiba, a história não acabou. Não acabou. Nós podemos continuar a lutar. Então nós precisamos ficar firmes também no nosso relacionamento, mantendo esse relacionamento. Isso é preciso no nosso meio. Nós precisamos manter os nossos relacionamentos estáveis. A instabilidade é um problema sério, não é? Instável. Quando a desavença pode causar instabilidade no meio de irmãos, e isso pode minar uma congregação, uma igreja local, e levar a uma grande crise, não é? Terrível, não é? E quantas vezes acontecem tragédias no meio de igreja, quantas histórias já ouvimos de igrejas que houve situação tão complicada como esta, não é? Mas nós precisamos lutar sempre pela unidade, não é? Precisamos manter firmes os nossos relacionamentos. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz no versículo 4, alegrai-vos. O apóstolo Paulo diz no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O próximo ponto que nós encontramos aqui dessa exortação é alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre nós devemos estar contentes e felizes. Isso é um dos pontos para ficar estável e não instável, não é? Nós precisamos estar estável e ficar firmes. É preciso ter alegria, é preciso ter gozo. A repetição do apóstolo Paulo aqui é para dar ênfase à importância da alegria no coração do crente, não é? Alegria no coração daqueles que seguem e servem a Jesus. Para nos mantermos firmes no Senhor, nós precisamos do Senhor nos alegrando sempre. Podemos ver claramente que essa alegria não é baseada em circunstâncias, mas no Senhor. É engraçado que quando eu estava a ler isso aqui, eu estava a pensar, nós estamos compartilhando o nosso devocional e estamos a falar sobre em Cristo. O tema do nosso mês de maio é em Cristo. E é interessante que essa alegria também, ela só vem de em Cristo, está no Senhor, não é? É só o Senhor que nos pode proporcionar uma alegria para além da nossa imaginação ou compreensão, porque há momentos difíceis do qual muitas das vezes nós não conseguimos ter um semblante alegre, mas quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, a alegria ultrapassa todas as circunstâncias. Amém? No início da fundação da igreja de Filipos, em Atos 16, Paulo e Silas, repare, nós temos um grande exemplo, vão pela primeira vez a Filipos. Eles foram espancados, eles injustamente lançados na prisão. E o que eles fizeram? Eles oraram e cantaram hinos a Deus. Numa circunstância difícil, eles oraram e louvaram a Deus. Eles alegraram-se e Deus operou um livramento milagroso. Deus causou um terremoto que abalou a prisão e eles foram libertos, não é? Nós podemos nos alegrar nele quando nós lembramos de que o Senhor tem tudo sob o seu
controle, nada apanha o nosso Deus despercebido. Mesmo essa pandemia que nós vivemos, mesmo esse tempo de instabilidade ao qual nós vivemos, isso não apanha o nosso Deus de surpresa, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está ordenando todas as coisas que aconteçam para a sua glória e para o bem do seu povo. Amém? Todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Nele nós podemos nos alegrar. Então, terceiro ponto que nós encontramos aqui, no meio da instabilidade, nós precisamos ficar firmes, alegrando-se no Senhor. Amém? Quarto ponto, nós precisamos manter o equilíbrio. Ficar firmes no momento de estabilidade, mantendo o equilíbrio. Repare o versículo 5 que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Nós vemos que o versículo 5 ele não é tanto uma exortação para ser obedecida, mas sim uma declaração para que Deus seja acreditado e valorizado, porque o Senhor está próximo. Amém? Em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9, repare no que diz. O apóstolo Tiago escreveu, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: sede-vos também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui nós vemos um problema de falta de unidade. Lembramos do que estava acontecendo com Evódia e Síntique. Um aparente problema que precisava ser resolvido para que a harmonia e a unidade fosse restaurada. Esse momento de instabilidade, através de confusão, conflito, precisava ser restabelecido. E o apóstolo Tiago diz que nós precisamos fortalecer o nosso coração no Senhor, aprender a perdoar, não é? Porque o Senhor está próximo. Eu tenho por certo que não deve ser muito bom. Então, que Deus nos ajude. Não é? O apóstolo Tiago diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Era a mesma coisa que pegar Evódia e Síntique. Não é? As duas estavam em conflito e uma ficava se queixando. Né? Queixava-se para um, a Evódia queixava-se para o outro, né? Até chegar no ouvido do apóstolo Paulo e falar: meu Deus, que confusão. Não é? Quantos pastores não passam por situações como esta? Não é? Quantos pastores não têm que apagar incêndio nas suas igrejas por causa de pessoas conflituosas? Mas o apóstolo Paulo, ele não expulsou essas irmãs da igreja, ele não mandou que expulsasse elas da igreja, mas ele pediu que houvesse um meio para que elas se perdoassem, né? Para que elas porque a unidade fosse restabelecida e houvesse perdão. Então nós precisamos aprender isso também, sabendo que o Senhor está às portas. Então temos que ser pessoas equilibradas, aprender a lidar com as nossas diferenças, com as nossas circunstâncias e ter equilíbrio, jamais perder a cabeça, não é? Não podemos perder a cabeça. Às vezes há conflitos no nosso meio que podem fazer com que nós perdamos a cabeça. Vou abrir um parênteses aqui para fazer uma constatação. Os jornais dizem que aqui no Reino Unido aumentou o índice de violência doméstica devido ao tempo de quarentena, porque os maridos e as esposas não estavam muito tempo em casa e agora que começaram a estar mais em casa devido e estar envolvido com as crianças, porque as crianças também não vão para a escola, começou a aumentar o índice de violência doméstica, não é? De problemas conjugais, enfim, isso está gerando vários conflitos e problemas aqui para a polícia, não é? Então, o tempo de quarentena também tem sido bem complicado nesse sentido. O que eu quero dizer com isso é que começa a faltar equilíbrio. As pessoas estão desequilibradas, não é? As pessoas não estão sabendo lidar com a situação e acaba da discussão já começou a entrar em peleja, em luta, não é? Que terrível que é quando algo acaba nesse sentido, não é? Que Deus nos ajude, não é? Vamos para a quinta exortação que o apóstolo Paulo tem aqui nessa carta, não é? Que está no versículo de número 6 e 7. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A próxima exortação que nós encontramos aqui é: expressemos nossa fé através da oração. Para nós não ficarmos instáveis, para nós ficarmos firmes, inabaláveis, nós precisamos expressar a nossa fé através da oração. Nós precisamos ter uma vida de oração para que nós não venhamos se curvar diante das adversidades, das circunstâncias difíceis, não é? O Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que andeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que nós encontramos aqui? Nós encontramos pessoas que andavam mais preocupadas com as circunstâncias materiais, não é? E num momento como este, é o que as pessoas começam a ficar focado mais em coisas materiais, não é? E esquece da provisão que Deus nos concede, não é? Então, qualquer situação precisa ser conhecida diante de Deus através da oração. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, não é? Então, o próprio Jesus também diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Ou nós cremos ou confiamos nele, ou não cremos e confiamos nele. Não há meio termo com o Senhor Jesus, não é? O apóstolo Pedro diz no capítulo 5, versículo 7 da primeira epístola, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor cuida de nós. A chave para superar a ansiedade sobre qualquer coisa é orar sobre tudo. Essa é a chave. Seja qual for o problema que nós estamos a enfrentar, não é nós queixarmos uns aos outros, mas é nós prostrarmos o nosso joelho e entregarmos tudo aos pés do Senhor, sabendo que a resposta virá no tempo dele. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Oração, petição, pedidos. Aqui são 3 palavras que significam a mesma coisa. Significa a mesma coisa, não é? Falemos com Deus sobre tudo. Tudo entregue nas mãos do Senhor. Ele sabe o que nós queremos, o que nós precisamos, mas nós precisamos falar a Ele com ação de graça. O que é isto? É simplesmente lembrar com gratidão daquilo que Deus já fez. Quantas coisas maravilhosas Deus fez na nossa vida. Quantas coisas. Eu teria muito tempo para falar aqui de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. E tenha por certo que Deus também fez na sua vida. Amém? Então nós precisamos valorizar a presença de Deus na nossa vida e nós precisamos lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor através da oração. Então, para nós não se tornarmos pessoas instáveis, pessoas que é levado por todo o vento, não é? É como a onda do mar, não é? Tem dúvidas. Nós precisamos estar firmes no Senhor em oração. Aleluia, oração. Amém? O exercício da oração traz benefícios maravilhosos. Vamos ver aqui. A oração é o meio pelo qual a ansiedade será vencida. Estás ansioso? Ore. Ore ao Senhor. Eu não sei qual é o motivo de ansiedade que vem na tua vida, mas a Bíblia recomenda que nós vamos para o joelho, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. A oração é a chave para o avanço do Evangelho, não é? Porque se concentra a nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, nós demonstramos a nossa dependência de Deus. Ele é o único responsável por qualquer coisa, ganhos obtidos na missão onde nós pregamos o Evangelho. Então, quando nós estamos no campo missionário, ore por aqueles que estão no campo missionário. Continuemos a orar por aqueles que estão envolvidos na missão, porque com certeza Deus vai nos encorajar e Deus vai encorajar aqueles que estão lá na frente da batalha, na missão. Amém? Então, a oração também nos conecta com Deus, não é? Com o Deus da paz, não é? A oração nos conecta com o Deus da paz, que nos dá
a paz, que excede o entendimento e protege os nossos corações contra todo o medo e preocupação. Aleluia! O resultado disso tudo, não é de nós orarmos, é que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Senhor vai nos proteger de nós contaminarmos, né, o nosso coração, contaminarmos a nossa mente com o pecado, com coisas que desagradam a Ele. Então o Senhor irá nos proteger. Este é o resultado de uma vida de oração. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, diz o profeta Isaías no capítulo 26, versículo 3. A palavra guardar aqui é um termo militar usado para soldados que guardavam a cidade de um ataque. Imagine, seria como se tivéssemos um pelotão, né, de soldados nos guardando de todo o mal em cada etapa de nossa vida, dia e noite. Bem, a promessa de Deus aqui é ainda melhor, não é? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai manter, proteger, guarnecer os nossos corações e as nossas mentes da ansiedade em Cristo Jesus. Quando nós estamos atormentados com pensamentos ansiosos, não é? Quando nossas mentes correm adiante no futuro, queremos pensar nas coisas do futuro, podemos raciocinar e levar o nosso caminho para um lugar de paz. Para um lugar de paz. Entendimento humano, corações e mentes não são oniscientes, mas Deus, Ele é onisciente. Simplesmente não podemos manejar e controlar todas as situações. E assim muitas vezes não entendemos tudo que o Senhor está fazendo. Mas a fé, expressada na oração, repousa em Deus, no Deus onisciente, no Deus benevolente, no Deus soberano, no Deus criador, no Deus redentor e sustentador de nossas vidas. Por isso, quando oramos, amados irmãos, pode não ser imediatamente respondida, mas a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e mentes, amém? Sabendo que Ele em tudo está no controle. Glória a Deus por isso, né? Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Para concluirmos, reparem no que Jesus disse em João capítulo de número 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós cremos que Jesus... Nós que cremos em Jesus, estamos unidos com Ele na mais profunda e possível união espiritual. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? E portanto nenhum poder do inferno, nada, nem planos do homem, nunca poderão nos arrancar da sua mão. Quem nos separará do amor de Deus? Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós encontramos um texto magnífico onde fala da segurança que nós temos no Deus ao qual nos servimos. Amém? Como posso valorizar os relacionamentos cristãos que Deus me deu? Precisamos valorizar os nossos irmãos em Cristo, como o apóstolo Paulo fez. De que forma as circunstâncias roubam a minha alegria? Através de conflitos, contendas, falta de relacionamento com os meus irmãos. Como ação de graças e uma visão de grandeza de Deus, posso devolver no meu coração a alegria, não é? Com ação de graças e uma visão da grandeza de Deus, posso devolver no meu coração a alegria. Porque a verdade, amados irmãos, que o Senhor está próximo, precisa... Por quê? Que a verdade de que Deus está próximo precisa ser acreditada e valorizada. Para quê? Para que nós sejamos equilibrados, não é? A chave para superar a ansiedade é orar sobre tudo. Nós encontramos aqui o que faz a preocupação, a ansiedade ou medo em nós. Quantas vezes nós trazemos todas as nossas preocupações a Deus em oração? Você tem feito isso? Temos feito isso?
entregado as nossas preocupações, entregue as nossas preocupações a Deus? Como posso conseguir tempo para orar? É um desafio. Hoje penso que todos nós temos tempo quase que de sobra. Então aproveite este tempo para orar a Deus, para buscar o Senhor. Meus irmãos, num tempo de calamidade, num tempo difícil, num tempo de muita dificuldade, num tempo em que há tanta instabilidade, nós precisamos ficar firmes no Senhor, inabaláveis, confiando nele, no poder da sua palavra. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe através da palavra que tem tocado no meu coração, para que eu permaneça, Deus falou comigo primeiro, para que eu permaneça firme, instável e confiando no Senhor a quem eu tenho crido. Amém? Porque Deus pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder que em nós opera. Eu quero orar nesse instante por nós. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, que até aqui o Senhor nos tem sustentado pela destra da sua mão. Pai Celestial, que nós possamos ultrapassar, Senhor, toda a adversidade, Senhor. Sabemos que o momento é de instabilidade, seja nos relacionamentos, no trabalho, em todas as partes do mundo, Senhor, o mundo está instável. Mas nós precisamos ficar firmes no Senhor, confiando em Ti, na Tua palavra, Senhor. Sabendo, Senhor, que de Ti vem tanto querer quanto efetuar. Como nós meditamos, Senhor, quando nós começamos a pensar no futuro, começamos a ficar ansiosos, e o Senhor também nos adverte para nós buscarmos a Ti em oração, entregarmos tudo nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor vai trazer a Tua paz no nosso coração. O Senhor vai nos trazer uma paz na qual o mundo não tem, uma paz sem igual. Por isso, Senhor, Tu és o príncipe da paz, que nos consola e nos mantém firmes, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe pela palavra. Continue orando por nós, pelo nosso ministério, pelo trabalho que tem sido desenvolvido aqui na região de Sutton, no sul de Londres. Obrigado pela sua companhia, não é, de estar aqui conosco, pela paciência de nos ter ouvido. E tenho por certo que Deus irá continuar falando conosco, como sempre tem falado. Amém? Então não deixe de nos acompanhar, tanto pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e também esteja conosco na próxima terça-feira no nosso Devocional Live, amém? Às 19 horas. E no próximo sábado, se Deus assim o permitir, estaremos no nosso culto online. Contudo, nós estamos em oração para que Deus abrevie logo esse tempo de quarentena e nós possamos ter a liberdade de poder estarmos novamente juntos, reunidos, num só corpo, num só espírito, para celebrarmos ao Senhor juntos. Então continuemos a orar para que essa pandemia vá-se embora, não é? Nos deixe e nós possamos ter novamente um tempo de comunhão, relacionamento com os nossos irmãos. Portanto, que Deus ricamente vos abençoe, no nome santo de Jesus, é o que eu peço e agradeço a esse Deus maravilhoso. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o seu Santo Espírito seja com cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe. You both seated in the heavenlies. Who am I? Who am I to you? Speak to me, my true identity. Speak to me, speak to me. You're not waiting to come down and judge me or tell me